Na questão 144 do Enem 2021, muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas conectadas umas às outras, como apresentado na figura, que a gente pode verificar aqui. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Então nós temos as opções: letra A, 12 trapézios isósceles e 12 quadrados; B, 24 trapézios isósceles e 12 quadrados; C, 12 paralelogramas e 12 quadrados; 8 trapézios isósceles e 12 quadrados; ou 12 trapézios escalenos e 12 retângulos. Bem, aqui é a seguinte coisa: eu coloquei uma figura aqui ao lado para servir como modelo, certo? Então, do que seria as figuras que estão representadas aqui nesse modelo. Eu colori para ficar melhor da gente verificar. É como se fosse um esquema, certo? Então, o que nós vamos conjecturar aqui a respeito do enunciado? Nós vamos fazer 3 afirmações, né? Nós vamos chegar a 3 conclusões. A primeira, que conforme o enunciado, né, traços de mesma cor e espessura são congruentes, certo? Isso é o que está dizendo lá no enunciado dessa questão. Então, olhando aqui para a figura, ela colorida, fica mais fácil da gente checar essa informação que ele nos diz, certo? Porque a figura da questão em si, ela está simplesmente em branco, né? Então fica complicado da gente checar o que ela está informando ali, certo? Aqui nessa figura a cores, a gente consegue chegar a uma melhor conclusão a respeito do que o enunciado propõe, certo? Então a primeira, conforme o enunciado era para ter colocado um O aqui, traços de mesma cor e espessura são congruentes. Então, olhando para a figura, nós vamos ver o quê? Que assim existem 2 cubos, um interno e outro externo, somando 12 faces que são quadrados. Essa é a primeira conclusão que a gente tira do enunciado da questão, certo? E olhando para a nossa figura aqui colorida, aqui fica bem mais fácil da gente visualizar os trapézios, quadrados, o que essa figura tiver aqui, certo? Quanto colorida, fica melhor da gente identificar, né? Então, novamente, a primeira afirmação: conforme o enunciado, traços de mesma cor e espessura são congruentes. Assim, existem 2 cubos, um interno e outro externo, somando 12 faces que são quadrados. Realmente, a gente olhando ali para a figura, nós vamos ver que tem um externo e outro interno. Se você olhar bem para a figura, é possível a gente verificar isso aí, certo? Menor dentro do externo, né? Então, a segunda afirmação que a gente pode tirar também do enunciado, e olhando a nossa figura aqui ilustrada, é: as arestas do cubo menor e as arestas do cubo maior formam, respectivamente, a base menor e a base maior de um trapézio. Novamente, olhando para a figura, nós vamos poder confirmar essa segunda afirmação, né? Se você olhar para a figura, realmente as arestas do cubo menor, né, eles vão formar o quê? A base menor. E no caso do cubo maior, vão formar a base maior. Isso está claro, tanto pela figura, né, que a gente tem colorido aqui, assim bem como a lógica, né? A gente consegue deduzir isso. Então, a segunda afirmação: as arestas do cubo menor e as arestas do cubo maior formam, respectivamente, a base menor e a base menor e a base maior de um trapézio. Essa é a segunda afirmação que a gente fez aqui, né?
E a terceira e última que a gente faz para chegar a uma conclusão de qual item é o correto, se é o A, o B, o C, o D ou o E, é a seguinte coisa, que estes trapézios são isósceles. Por quê? Pois as barras que ligam os vértices do cubo maior com os vértices do cubo menor possuem a mesma cor e espessura, certo? A gente deduz isso olhando aqui para a nossa figura ilustrada. Então, novamente, as afirmações, a primeira, conforme enunciado, traços de mesma cor e espessura são congruentes. Assim, existem dois cubos, um interno e outro externo, somando 12 faces que são quadradas. A gente pode verificar na figura ilustrada aqui e confirmar o que a gente está dizendo aqui nessa afirmação. A segunda, as arestas do cubo menor e as arestas do cubo maior formam respectivamente a base menor e a base maior de um trapézio. Isso aqui também, olhando a gravura aqui ilustrada, é possível concluir apenas observando essa figura. E a terceira, como eu já falei, né, estes trapézios são isósceles. Aí você vai dizer, mas por quê? Porque as barras, ou então, pois as barras que ligam os vértices do cubo maior com os vértices do cubo menor possuem a mesma cor e espessura, certo? Por isso esses trapézios são isósceles, que a gente pode verificar na gravura aqui. Então, logo a resposta correta aqui dessa questão vai ser o item A de amor, né? 12 trapézios isósceles e 12 quadrados. É a resposta correta dessa questão, certo? Então, só concluindo aqui o terceiro enunciado, então, que ligam os vértices do cubo maior com os vértices do cubo menor, possuem a mesma cor e espessura. Com essas três afirmações feitas aqui, observando a nossa gravura, a gente vai concluir que a resposta correta é o item A, 12 trapézios isósceles e 12 quadrados, tudo bem?